E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou engenheiro agrônomo e professor aqui no Instituto Federal de Rondônia, no campus Colorado do Oeste. Nesse vídeo, nós vamos mostrar para vocês como utilizar o software estatístico Sysvar para fazer a análise estatística de um conjunto de dados que foi coletado de uma variável resposta que foi coletada em um experimento que nós utilizamos o arranjo fatorial, ou seja, a combinação de dois fatores. Nessa análise, nós vamos fazer um teste F, que é um teste de hipóteses, e nós vamos fazer um teste de comparação de médias, o teste TANC. O conjunto de dados que nós vamos analisar para essa variável resposta vai apresentar interação significativa entre os fatores. Então, ao final, nós vamos mostrar para vocês como fazer a interpretação desses dados, desses resultados, após a análise do software estatístico e como elaborar a tabela que nós vamos utilizar lá no nosso trabalho científico. Esse conjunto de dados já foi utilizado num vídeo anterior aqui no nosso canal, em que nós fizemos essas análises à mão, manualmente. Então você também pode conferir esse vídeo anterior. Agora, fique de olho em como que nós vamos fazer os procedimentos para essas análises no software Sysvar. Bom, o conjunto de dados que nós vamos analisar é de um experimento que nós trabalhamos com dois fatores. O primeiro fator foi espaçamentos entre linhas, foram 3 espaçamentos entre linhas diferentes, 0,5, 0,7 e 0,9 metros entre linhas, e trabalhamos com 4 densidades populacionais no cultivo de milho, densidade de 45 mil, 50 mil, 55 mil e 60 mil plantas por hectare. Esse experimento teve 4 repetições e foi organizado no delineamento em blocos, tá? Blocos casualizados. Aqui nós estamos analisando uma variável resposta desse experimento, que foi a variável altura de inserção de espigas de milho. Era um experimento que tratava de integração. Então, nós tivemos nesse experimento 2 fatores. O primeiro fator com 3 níveis, 0,5, 0,7 e 0,9 metros. E o segundo fator com 4 níveis, 45, 50, 55 e 60 mil plantas. Então, nós tivemos um experimento fatorial duplo, 3 por 4, com 4 repetições. Então, nós tivemos 3 por 4, 12 tratamentos, com 4 repetições, 48 unidades experimentais. Tá? Um ponto importante no início é que nós tenhamos o conjunto de dados tabulado nesta organização, tá? Para que o software Sysvar consiga fazer a leitura adequadamente. Na primeira coluna nós temos o primeiro fator, na segunda coluna o segundo fator, na terceira coluna as repetições, nesse caso os blocos, e da quarta coluna para frente nós temos as variáveis resposta. Aqui nós temos uma só, poderíamos ter várias variáveis resposta aqui, tá? Como que nós vamos organizar o conjunto de dados? É importante que cada tratamento, né, receba aqui nessa planilha as 4 médias na sequência. O que é um tratamento aqui? A combinação de um nível, né, de um nível do primeiro fator com um nível do segundo fator. Então, nós organizamos assim. Primeiro, nós vamos pegar para o primeiro espaçamento, que é o primeiro nível do primeiro fator, combiná-lo com as 4 densidades que ele foi combinado a campo. Então, espaçamento de 0,5 combinado com a densidade de 45 mil plantas. As 4 repetições deste tratamento com as médias das variáveis aqui. Depois, seguimos no primeiro espaçamento, agora combinado com a segunda densidade populacional. E as 4 repetições. E aqui nós temos as médias. E assim por diante. Quando nós fizermos a combinação do primeiro espaçamento com a quarta densidade populacional, aí a gente pula para o segundo espaçamento e repete o processo, com a primeira densidade e as 4 repetições, tá? Então, a planilha tem que ser organizada dessa forma, ok?
Organizei a planilha dessa forma, ela está salva aqui na pastinha que eu vou usar. Separei aqui para deixar os arquivos dessa análise. Agora, abrindo aqui o Sysvar, né, que já está instalado previamente no meu computador, se eu buscar aquele arquivo para analisar, depois eu vou explicar para vocês aqui esse procedimento detalhadamente, mas se eu buscar esse arquivo lá naquela pastinha, eu não o encontro, porque o Sysvar, ele só abre os arquivos no formato DBF, Database Files, tá? E, infelizmente, né, quando eu trabalho, por exemplo, com o Excel, né, do pacote da Microsoft, quando eu trabalho com o Excel, se eu tentar salvar esse arquivo no formato DBF, ó, eu não acho, não existe essa opção. As versões mais antigas do Office, né, do Excel, faziam isso. As versões mais atuais não fazem. Então, segundo ponto importante, né, depois de ter a análise, a tabela, a planilha de dados, desculpa, preparada. O segundo ponto importante é ter no seu computador um software que faça essa conversão, tá? Que salve o arquivo no formato DBF. Você pode usar, inclusive, ferramentas online para isso, tá? Eu uso um software que se chama LibreOffice. É uma versão gratuita, um software gratuito. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês baixarem esse software no computador de vocês e facilmente a gente consegue fazer a conversão com esse software. Como eu já tenho ele instalado no computador, então vamos abrir aqui no LibreOffice. Ele não pode estar aberto, né, no outro software, senão ele vai ficar como arquivo somente leitura, tá? Então, abrir aqui no LibreOffice, o que eu vou fazer? Jogo rápido. Dou uma conferida se os dados estão todos ok, se não desconfigurou nada, né? E venho aqui em arquivo, salvar como, e vou achar aqui, ó, DBase, né? DBF. Agora sim eu consigo salvar esse arquivo no formato DBF. Ele me mostra duas notificações, primeiro perguntando se realmente eu quero salvar no formato DBase, sim, e mantém o padrão que ele já colocou aqui, o padrão internacional. Dou um ok aqui. Pronto, é para isso que eu preciso do LibreOffice, só isso. Salvei, agora eu tenho um arquivo aqui, ó, do LibreOffice no computador. Agora eu posso, né, voltar aqui no Excel para poder fazer a análise, tá? No Sysvar, desculpa. Então vamos lá. Aqui no Sysvar, nós vamos em análise, ANAVA, abrir análise de variância, e vamos, né? Primeiro ponto é abrir o arquivo, tá? Para que o Sysvar reconheça a planilha que eu quero trabalhar. E dali para frente eu indique para ele os procedimentos que ele vai executar. Então, eu venho aqui em abrir o arquivo e agora, dentro da pastinha, aparece o arquivo em DBF, tá? Eu abro esse arquivo e ele me mostra aqui, ó, variáveis do arquivo. Ele me mostra essas 4 variáveis, né? O que é isso, variáveis do arquivo? Ó, vou abrir a planilha de dados aqui para vocês verem o seguinte. Variáveis do arquivo, que ele me diz, são as 4 colunas que eu tenho nessa planilha. Então, olha lá, primeira coluna espaçamento, segunda coluna densidade, terceira coluna bloco, quarta coluna a variável resposta à altura de inserção da espiga, tá? Então, ele reconheceu essa planilha, esse conjunto de dados dessa forma, tá? Ok. Agora, eu preciso indicar para ele como ele vai fazer a análise de variância. Lembrando que a análise de variância, o quadro de análise de variância, ele é montado, né? Ele é uma decomposição, né? O teste F decompõe a análise de variância para as fontes de variação do seu experimento. Então, quais são as fontes de variação quando eu uso um delineamento em blocos casualizados? Elas são 2 fontes de variação controladas, né? Essas fontes de variação são o tratamento, né, e os blocos. Tratamentos e blocos são as fontes de variação. E o que não foi efeito dos tratamentos e do bloco é efeito de
resíduo, efeito de erro experimental, ok? Agora, quando eu uso um DBC, blocos casualizados, mas eu uso o arranjo fatorial, eu tenho os tratamentos formados pela combinação dos fatores. Então, não me interessa muito o efeito do tratamento em si combinado. Me interessa o efeito de cada fator que eu analisei isoladamente e da interação entre eles. Então, a fonte de variação tratamentos, né, ela é desdobrada em 3 fontes de variação. O primeiro fator, o segundo fator, aqui é um fatorial duplo, e a interação entre esses 2 fatores. Então, quais são as fontes de variação neste experimento? As fontes de variação aqui, que eu vou informar para eles, são a primeira, o primeiro fator, que é o espaçamento. Então, eu clico aqui em espaçamento, apareceu aqui, ó, foi detectada como fonte de variação. Então, eu vou lá e adiciono no quadro de análise de variância. A segunda fonte de variação é o segundo fator, a densidade, tá? As densidades. Apareceu aqui como fonte de variação, eu venho aqui e adiciono. A terceira fonte de variação é a interação entre esses 2 fatores, mas não tem uma coluna para isso, né? O que é a interação entre os 2 fatores? A combinação entre eles. Como que eu combino esses 2 fatores? Eu clico no primeiro fator, ele apareceu aqui. Eu clico nesse asterisco aqui, né, que é como se fosse multiplicar, combinar. E eu clico no asterisco e combino ele com o segundo fator. Agora ficou o primeiro vezes o segundo, né, o primeiro asterisco o segundo, que indica a interação entre eles. Agora eu adiciono essa fonte de variação aqui. E a última fonte de variação, como é um experimento em blocos casualizados, são os blocos. Então, eu venho aqui e adiciono os blocos nesse quadro de análise de variância. Então, eu tenho agora formado o quadro de análise de variância. O que não foi efeito de espaçamento, de densidade e de interação, né, que seriam os tratamentos. E o que não foi efeito de bloco é efeito do resíduo, é efeito do erro experimental. Então, finalizo o quadro de análise de variância, né? Ele pergunta se eu quero encerrar, sim. E a próxima tela aqui, ele pede para indicar quais testes eu quero executar, tá? Teste Tuckey, teste T, SNK, Scott-Knott, enfim. Quais testes eu quero executar? Eu preciso informar para ele quais testes que ele vai executar. Eu tenho que informar esses testes para as fontes de variação que foram testadas. A gente não faz teste para blocos, né? Não tem muito interesse em ter um teste de médias para comparar os blocos. Se você tiver algum interesse específico, você pode pedir. Eu não vou pedir teste para bloco. Quais testes que eu vou pedir? Bom, pode haver efeito dos espaçamentos isoladamente, não é? Pode. Então eu peço teste para espaçamento. Pode haver efeito das densidades isoladamente. Então eu peço teste para as densidades. Pode haver efeito da interação. Então eu peço teste para a interação e os seus desdobramentos. Nós vamos usar aqui o teste Tuckey, porque esse conjunto de dados já foi alvo de um vídeo anterior aqui no canal, que nós fizemos à mão essa análise. Então eu vou fazer o mesmo teste aqui, o teste Tuckey, que vocês podem acessar o vídeo anterior, inclusive, e verificar como foi feito à mão e aqui foi feito no software estatístico, tá? Como que eu vou pedir, então, esses testes? Eu clico aqui em cima da fonte de variação, que é o espaçamento, abriu essa janelinha aqui, então, para a fonte de variação espaçamento, eu vou pedir para ele executar um teste Tuckey na probabilidade de erro de 5%, se houver efeito significativo do espaçamento, ok? Ok. Agora eu vou falar para ele o seguinte, ó, se houver efeito significativo da densidade, isoladamente, aplique um teste Tuckey com 5% de probabilidade de erro.
Informei isso para ele também. Ok. Agora, preste atenção na sequência dos testes que eu pedi. Teste isolado para espaçamento, teste isolado para densidade. Agora eu vou pedir o teste, né, os testes para interação. Como que a interação age nesse conjunto de dados, né? Existe resposta para cada fator dentro dos níveis do outro fator. Então, como que a gente faz isso? A gente clica aqui em cima da interação e agora mudou, ó. Apareceu uma caixinha aqui com essa informação. Ele me pergunta aqui, ó, escolha a variável a ser desdobrada. Aí eu vou informar para ele o seguinte, ó, eu quero que você faça um teste tuck com 5% de probabilidade de erro, fazendo o desdobramento dos espaçamentos dentro das densidades. Então, clico em cima de espaçamento e dou um OK. Ele vai desdobrar os espaçamentos dentro das densidades. Agora eu repito, venho de novo aqui em cima da interação, peço para ele fazer o teste tuck com 5% de probabilidade de erro, mas agora eu peço para ele desdobrar a densidade dentro dos espaçamentos, o segundo fator. E dou um OK aqui. Certo? Pedi os testes que eu quero, que são possíveis. Teste para o efeito isolado de espaçamento, teste para o efeito isolado de densidades e teste para a interação dos desdobramentos dos fatores. Tá bom? Dos tratamentos. Agora eu dou um OK e ele me pergunta quais variáveis resposta eu quero analisar. Nessa planilha, nós só temos a altura de inserção da espiga como variável resposta, tá? Se nós tivéssemos aqui outras colunas com outras variáveis, a gente pediria aqui no teste para todas as variáveis, tá? Então, nós vamos selecionar aqui a altura total de plantas como variável escolhida para analisar e finalizar. Ele pergunta sobre a opção de transformação. Nós não vamos transformar dados, tá? Porque já foi feito previamente um teste de normalidade. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre isso também, né? E eu vou, então, finalizar isso aqui sem fazer nenhum tipo de transformação. Finalizei, ele já executou a análise, né? Já rodou essa análise estatística, né? Como a gente diz. E ela está aqui. Só que ela está aqui no arquivo, né, direto aqui no Sysvar, você pode interpretar diretamente aqui, só que aqui fica meio pequenininho, né? Então eu vou salvar esse arquivo aqui no formato RTF, que daí eu vou abrir com o editor de texto, no meu caso o Word, para facilitar para a gente visualizar. Então venho aqui em arquivo, salvar como, e vou salvar esse arquivo dentro da pastinha que eu estou trabalhando os dados aqui. Então, vou salvar ele aqui com esse nome, né? Fatoriais com interação Sysvar. Salvei. E agora eu posso fechar o Sysvar porque eu não vou usá-lo mais, tá? Fecho o Sysvar e o arquivo ficou aqui, ó. Com o arquivo aqui agora, eu posso abrir ele diretamente no Word para fazer as interpretações. Aqui fica mais fácil de visualizar, né? Um pouquinho maior para a gente poder enxergar. Primeiro, tem a informação aqui de qual arquivo que foi analisado, né? E já na sequência vem a informação da variável resposta que foi analisada. Então, nós analisamos a variável altura de inserção da espiga, tá aqui. Não houve transformação de dados para essa variável, né? Daqui para frente, agora, vão ter os testes que eu solicitei, na sequência que eu solicitei. A primeira análise que eu pedi para o software fazer, análise de variância, foi nessa aba lá no Sysvar que eu entrei. Então, tem aqui o quadro de análise de variância, né? É importante a gente lembrar que, para interpretar essa análise aqui no Sysvar, eu vou usar o critério de quando a probabilidade de erro for menor do que 5%, certo? Menor do que 0,05, 5%, eu considero o efeito significativo dessa fonte de variação, ou seja, eu aceito H1. Então, se houver P menor do que 0,05 para aquela fonte de variação, o efeito foi significativo. Agora, se a probabilidade de erro for maior do que 0,05, o efeito para aquela fonte de variação foi não significativo, ou não houve efeito, né?
eu aceito a hipótese H0, né? Então, por que é importante lembrar disso? Porque eu preciso dessa informação para fazer a interpretação aqui na sequência, tá? Então aqui, quando der significativo, vou marcar de azulzinho aqui para facilitar visualmente para a gente enxergar. Quando não for significativo, vou marcar de vermelhinho aqui para a gente visualizar. Agora vamos fazer a interpretação. Então aqui nesse quadro de análise de variância, nós não temos a fonte de variação tratamentos. Nós temos a fonte de variação tratamentos desdobrada nos fatores e na interação. E é isso que interessa para a gente. Quando eu faço o experimento fatorial, eu quero saber se houve efeito isolado dos fatores ou se houve interação entre eles. Então nós temos essas fontes de variação, da forma como a gente pediu lá no começo, quando a gente montou, no Sysvar, quando a gente montou o quadro de análise de variância. Vamos interpretar primeiro para bloco aqui no final, tá? Então, qual a probabilidade de erro aqui para bloco? Bem menor do que 5%. Bem menor, né? Então, houve efeito significativo para os blocos. Aceita a hipótese H1. Agora vamos interpretar para o efeito isolado do espaçamento, tá? Que é o primeiro fator. Houve efeito isolado do espaçamento, que é o primeiro fator? Houve, porque olha aqui, ó, a probabilidade de erro bem menor do que 5%, ó, bem menor do que 5%. Então, houve efeito isolado do espaçamento. Houve efeito isolado das densidades aqui no segundo fator? Houve sim. É bem menor do que 0,05, 0,006. Então, houve efeito isolado das densidades, azulzinho. Houve efeito isolado da interação? Também. 0,0053. Houve efeito isolado da interação. Certo? Então, azulzinho também. Fazendo a interpretação, então, a gente percebe que houve efeito isolado dos fatores que foram analisados, mas houve efeito da interação. Quando há efeito da interação, não me importa o efeito isolado, porque, né, já fica subentendido que se houve interação, esses fatores não agem sobre a resposta dessa variável isoladamente. Eles agem interagindo. Então, eles interagem sobre a altura de inserção de espigas de milho. Tá? Nós temos aqui também no quadro de análise de variância o valor de CV, né, bem baixo, o valor de 7% aqui de CV, e a média geral para 48 dados que foram analisados nesse experimento, ok? O que vem depois disso, né? Lembra que no momento eu falei para você assim, ó, presta atenção na ordem que eu estou pedindo os testes. Eu pedi o teste de Tuckey para o efeito isolado do espaçamento primeiro, depois para o efeito isolado das densidades, e depois nós pedimos os testes para interação. Então, essa é a sequência que vai aparecer aqui nesse arquivo, tá? Então, aparece primeiro, olha aqui, ó, teste Tuckey para fonte de variação espaçamento. E tem aqui as médias dos espaçamentos e tem as letrinhas, tá? Da mesma forma que na sequência tem o teste para o efeito isolado das densidades. E tem as letrinhas comparando as densidades. Para depois começar o efeito da interação. Vou colocar aqui, ó, maiúsculo aqui bem grande, ó. O efeito da interação. O efeito da interação começa aqui, que foi quando eu pedi, né, depois dos testes dos efeitos dos fatores isolados, eu comecei a pedir a interação. Como não me interessa esses efeitos isolados, tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? Didaticamente, tá? Eu não vou apagar, mas eu vou pôr de vermelho e vou riscar aqui, porque eu não vou usar essa informação agora. Porque o que me interessa é o efeito da interação, é o que vem daqui para baixo. Isso aqui me interessa. Tá? Agora vamos lá, né? Como interpretar isso daqui? Como fazer a interpretação? Bom, nós fazemos a interpretação da seguinte forma.
eu preciso ir lendo aqui o que tem no arquivo. E aqui, ó, tem o seguinte. Primeiro, foi feita uma análise do desdobramento dos espaçamentos dentro de cada nível das densidades. Então, desdobrou os espaçamentos dentro das densidades. Ok? Então, como foi os espaçamentos dentro da densidade de 45, dentro da densidade de 50 e assim por diante? Tá? Esse é o estudo que vem primeiro. Aqui tem uma outra tabela de análise de variância, tá? Que é útil para a gente observar, por exemplo, que dentro da densidade 1 houve efeito, dentro da densidade 2 houve efeito, dentro da densidade 3 houve efeito, a diferença entre os espaçamentos, mas dentro da densidade 4 não, probabilidade de erro alta, tá? E a gente vai visualizar isso aqui na frente. Então vamos lá. Na sequência, o Sysvar me informa o seguinte, essa informação é importante, ele usa uma codificação daqui para frente agora. Aqui dentro desse estudo, ele codifica a densidade da seguinte forma. A densidade 1 é 45 mil plantas, a densidade 2 é 50, a densidade 3 é 55 e a densidade 4 é 60 mil plantas. Né? Naquela sequência, né, daquele arquivo, né, que nós temos de dados, nessa mesma sequência, densidade 1, densidade 2, densidade 3, com 4 repetições. Eu informei isso para ele lá no começo da análise, tá? Então ele codificou dessa forma. Por que ele codificou? Porque daqui para frente ele vai me falar o seguinte, agora ele fez o teste Tuck, desdobrando os espaçamentos dentro da codificação 1. O que é a codificação 1, pessoal? É a densidade, olha aqui em cima, de 45 mil plantas por hectare. Não é isso? Essa é a codificação 1. Então, dentro da densidade de 45 mil plantas por hectare, ele fez um teste Tuck, calculou um valor de DMS, tá aqui, diferença mínima significativa, e comparou, olha aqui, agora eu vou colocar azulzinho aqui também, e comparou dentro da densidade 1 os 3 espaçamentos. E colocou as letrinhas aqui do lado. Tá? Eu vou usar a letra maiúscula comparando espaçamentos. Então, como que eu interpreto aqui? O Sysvar coloca as médias, né, em ordem crescente, da menor para maior. Quando a gente faz manualmente, a gente inverte, né? Coloca em ordem decrescente, porque daí na média maior a gente coloca A, B e assim por diante. Então, o que eu faço aqui? O mesmo raciocínio. Só que eu venho aqui na última, né? O A2 é quem aqui? É o A, né? Essa também é A, porque é A2. E A1, que é menor, ou seja, o 1 e o 2, né? A diferença aqui no Sysvar tá 1 e 2. Isso é diferente. Então, A2 é A, A2 é A, A1 é B, é uma média inferior. Então, dentro da densidade 1, essa foi a comparação dos espaçamentos ali dentro. Na sequência, agora o raciocínio é sempre o mesmo. Agora, na sequência, ele fez o teste de Tuck para o desdobramento de espaçamentos dentro da codificação 2. Quem é a codificação 2? 50 mil plantas por hectare. Olha aqui, codificação 2, 50 mil plantas por hectare. Então, dentro da codificação 2, ele veio aqui e comparou os tratamentos, os espaçamentos. Mesmo raciocínio, A2 é letra A, maiúscula, né? Estou comparando espaçamentos com letras maiúsculas. Tá? Por que eu estou falando maiúsculas? Porque quando eu for comparar densidades, dentro dos espaçamentos, eu vou pôr letras minúsculas. Então, A2 e A1, A e B, A1, só a letra B. Então, A, AB e B. Ok? Agora, continuando. Ele faz o teste Tuck para o efeito, né, do desdobramento dos espaçamentos dentro da codificação 3. Quem é a codificação 3? 55 mil plantas por hectare. Aqui, 55 mil plantas por hectare. Então,
Aqui na codificação 3, nessa densidade, ele comparou os espaçamentos de novo. E, novamente, letrinhas aqui, ó. Letra A maiúscula, A, B, né, ó. A, B, e aqui só letra B. Ok? Eu estou fazendo isso aqui do lado para depois montar a tabela. E agora na última, né, na última densidade, tá aqui, ó. Teste de Tucker para o desdobramento dos espaçamentos dentro da codificação 4. Quem é a codificação 4? 60.000 plantas por hectare, ó. Olha lá, codificação 4. 60.000 plantas por hectare. Então, venho aqui na codificação 4 agora e vou verificar como ficaram as médias, ó. Olha lá, todas iguais. Azão, azão e azão. Ok? Fizemos a interpretação para o estudo dos espaçamentos dentro de cada densidade. Agora, lembra que eu pedi para ele fazer o estudo das densidades dentro dos espaçamentos? É o que ele vai fazer agora, tá? Vou pôr de outra cor aqui, vamos pôr rosa. Agora, nós vamos fazer o estudo das densidades dentro de cada um dos 3 espaçamentos. Né? Novamente, ó, tem um quadro aqui de análise de variância e que eu posso verificar aqui, ó, dentro do espaçamento 1 foi significativo a diferença entre as densidades, dentro do espaçamento 2 também, mas dentro do espaçamento 3 não vai ter, ó, não vai ter diferença nas densidades dentro do espaçamento 3. Vamos ver. Novamente ele codifica, olha aqui. Agora ele codificou espaçamento 1, 0,5 metros, espaçamento 2, 0,7 metros, espaçamento 3, 0,9 metros. Né? E, na mesma lógica, ele faz um teste de Tucker para o desdobramento das densidades dentro da codificação 1. Quem é a codificação 1? O espaçamento de 0,5 metros. 0,5 metros, ó. O espaçamento de 0,5 é a codificação 1. Então, dentro do espaçamento de 0,5, ele aplicou, né, foi aplicado um teste de Tucker, tá? Calculou-se, olha aqui, uma outra DMS, ó, tá? E fez a comparação. Agora nós vamos usar letras minúsculas para comparar densidades. Mesma lógica, ó. A2, letra A, minúscula. A2 e A1 quer dizer que tem A e B. Só A1, letra B. Só A1, letra B. A, AB, B e B. Ok? Agora, o teste Tucker, novamente, ó, para o desdobramento das densidades dentro da codificação 2. A codificação 2 é o espaçamento de 0,7 metros. Então, dentro do espaçamento de 0,7 metros, houve esta comparação. Agora com 3, ó, até o A3. O que isso quer dizer? A minúsculo, não é? Ó, é o A3. Agora tem A3 e A2, então quer dizer que é A e B, certo? E aqui em cima não tem A3, que é o A. Tem A2 e A1, então é B e C. E só A1, letra C. Então, onde tiver 3 é A, onde tiver 2 é B, onde tiver 1 é C, porque foi até o A3. A, B, C. Ok? E para finalizar, o teste de Tucker, tá aqui, ó, para o desdobramento da densidade dentro da codificação 3. Codificação 3 é o espaçamento de 0,9 metros entre linhas. Aplicou-se aqui também um teste de Tucker e o que encontrou? Ó, igual, né? Tudo A1, tudo letrinha A. Então, olhando aqui naquele quadro, aqui, ó,
houve diferença no espaçamento 1, no espaçamento 2, mas no espaçamento 3 não. Tá? Bom, interpretamos toda a análise. E agora? Né? Não é assim que eu vou pôr a tabela lá no meu artigo científico. Né? Então, lá no artigo científico, eu vou colocar uma tabelinha assim, né? Então, vai estar lá título, altura de inserção da espiga, do híbrido e as combinações aqui, né? Dos níveis do primeiro fator com o segundo fator. E houve interação, né? Houve interação, tá? Então, eu vou pôr as margens aqui por enquanto, as bordas, só para facilitar da gente preencher. Agora eu vou preencher essa tabela com os dados, né? Vou colocar menor aqui para a gente ver os dois arquivos. Vou preencher essa tabela com os dados da análise que eu acabei de interpretar. Então vamos voltar lá no começo, certo? Daqui para frente eu comecei a interpretar a interação. E qual foi o primeiro teste que eu interpretei? O desdobramento dos espaçamentos dentro da codificação 1 de densidade, ou seja, aqui, dentro da densidade de 45 mil plantas, eu tenho essas médias e essas comparações. Então, eu vou passar para cá. Então, vamos lá. Espaçamento de 0,9, eu vou usar duas casas decimais, tá? Média de 0,81 com a letra Bzão, tá aqui. Espaçamento de 0,5, a média de 0,93 com a letra Azão, tá aqui. E no espaçamento de 0,7, média de 0,95 com a letra Azão, tá aqui, Passei isso daqui para cá. Agora, próxima densidade. Na densidade de 50 mil, tá aqui, na densidade de 50 mil, que é a próxima, eu tenho estes valores e essas médias. Então, vamos lá. No espaçamento de 0,5, tá aqui, 0,78, eu tenho a letra Bzão. Agora, no espaçamento de 0,9, eu tenho a média de 0,83 e tenho as letras Azão e Bzão. Tá aqui, E agora, no espaçamento de 0,7, eu tenho a média de 0,92 com a letra só o Azão. Tá aqui. Agora vamos na densidade 3, 55 mil plantas, tá aqui. Vou pegar aqui primeiro no espaçamento de 0,9, 0,76 metros com a letra Bzão, tá aqui. No espaçamento de 0,7, 0,82 metros com as letras Azão e Bzão, tá aqui. E no espaçamento de 0,5, 0,87 com o Azão, tá aqui. A última densidade, o desdobramento dos espaçamentos na última densidade. Então, densidade de 60 mil plantas, agora vem para cá. No espaçamento de 0,7, aqui, 0,81 Azão. No espaçamento de 0,5, a média de 0... no espaçamento de 0,7, a média de 0,80. No espaçamento de 0,5, a média de 0,81, também Azão. E no espaçamento de 0,9, a média de 0,82, também Azão. Ok? Então, passei todos para cá, todos para cá, tá? Dou uma conferida, certo? Dou uma conferida, sempre é bom para ver se você não colocou nenhum número aqui errado. Ok. E agora tem o estudo das densidades, né, dentro de cada espaçamento. E aí, o primeiro estudo que foi feito foi esse, o estudo do desdobramento, né, das densidades dentro do espaçamento de 0,5, ou seja, aqui, comparando essas quatro médias, olha lá, elas já estão aqui, agora é só pôr as letras, tá? Então eu venho aqui, a média de 0,78 recebeu que letrinha? B. 0,78 aqui, Bzinho minúsculo.
A média nos 60 mil, que foi 0,81, também recebeu a letrinha minúscula. Tá aqui, B. Nos 55 mil, tá aqui, ó, média de 0,87, essa recebeu as letras A e B. Tá aqui, ó. E na densidade de 45 mil, a média de 0,93 recebeu a letrinha A. Tá aqui, ó. Coloquei aqui. Agora, no segundo espaçamento. No segundo espaçamento, que é o espaçamento 0,7, aqui, ó, essa linha. Vamos lá. A média 0,80, que é nos 60 mil plantas. Aqui, ó, 0,80 nos 60 mil plantas, recebeu a letra C. Aqui, ó. A média nos 55 mil plantas de 0,82 recebeu as letras B e C. Então, B e C aqui. Nos 50 mil plantas, a média de 0,92 recebeu as letras A e B. Aqui, ó, 0,92, A e B. E aqui em 45 mil plantas, a média de 0,95 recebeu a letra A. 0,95 recebeu a letra A. E a última, né? Aqui, ó. No espaçamento de 0,9, então aqui nessa linha, vamos lá. 55 mil plantas, 0,76 recebeu a letra A. Todas receberam a letra A, né? 0,81 recebeu a letra A. 0,82 recebeu a letra A. 0,83 recebeu a letra A minúscula. Certo? Depois que eu fiz isso, né? Eu posso e não devo me esquecer de colocar a legenda. Médias seguidas de letras distintas, vírgula. Lembrem-se que eu usei maiúsculas para comparar espaçamentos, não é? Ó, assim, a maiúscula foi comparando espaçamento e a minúscula foi comparando densidades. Então, maiúsculas na coluna, não é isso? Na vertical, ou seja, comparando espaçamentos, e minúsculas na linha, na horizontal, comparando densidades, diferem entre si pelo teste Tuckey e eu usei uma probabilidade de erro de 5%. Então, agora tem legenda, agora tem letrinhas e é possível interpretar, né? O que está faltando aqui nessa tabela? Colocar as médias e colocar o coeficiente de variação, né? Você pode calcular essas médias aqui, mas, né, olha lá, lembra que a gente pediu, os dois primeiros testes que a gente pediu foram os testes dos efeitos isolados? Então você já fez isso aqui, ó. Aqui onde a gente riscou, olha aqui, ó. Vou tirar o tracejado aqui para vocês verem, ó. Tem as médias dos espaçamentos, tá? E aqui tem as médias das densidades, ó. Então a gente pode usar essas médias, tá? Nós só não vamos usar as letrinhas, tá? Porque não interessa o efeito isolado. Mas a gente pode usar as médias. Então vamos lá, ó. 0,9 a média é 0,80. Aqui, ó. 0,80. No 0,5 a média é 0,85. 0,85. E no 0,7 a média é 0,87. Aqui agora a média das densidades. No 60 mil é 0,81. No 55 mil é 0,82, 0,82. No 50 mil é 0,84, no 50 mil é 0,84. E no 45 mil é 0,89, 0,89. Certinho? E para fechar, aqui eu posso pôr o coeficiente de variação, erro padrão da média, enfim. Tem aqui o coeficiente de variação, venho aqui na tabela, coloco o coeficiente de variação. Tá? Bom, feito isso, eu não preciso mais desse arquivo, porque eu já fiz todas as interpretações possíveis e necessárias demandadas aqui. Posso fechar esse arquivo. E agora, né, a gente parte para a interpretação disso daqui, né? E isso vai compor o seu trabalho, né? Eu vou tirar aqui essas bordas, né? Lembrando que isso aqui tava um quadro, né? Então a gente pode colocar aqui as bordas certinho, né? Para ficar
no formato de uma tabela. Prontinho, tá? E agora eu faço a interpretação, né? Como é a interpretação aqui, né, pessoal? A interpretação ela tem que ser passo a passo. Então, eu interpreto aqui, por exemplo, ó, se o produtor usar a densidade populacional de 45 mil plantas por hectare, né? Eu vou partir do princípio que ele quer uma altura de inserção da espiga maior, tá? Que ser maior é desejável, tá bom? Então, se ele quiser uma altura de inserção de espiga maior, ele deveria plantar nos espaçamentos de 0,5 ou 0,7 metros, ó, azão e azão. É isso? Porque vai promover a altura de inserção da espiga maior. Se ele plantar na densidade de 50 mil plantas, aí ele já deveria plantar com espaçamento de 0,7, ó, azão, ou 0,9, azão e bezão. Né? Com a ressalva que, se ele plantar em 0,9, o resultado estatisticamente é igual também a 0,5, que é inferior a 0,7. Se ele plantar com 55 mil plantas, aí, novamente, ele já tem que usar 0,5 ou 0,7, ó, porque tem azão. Com a ressalva de que se ele usar 0,7, ele também tem uma altura de inserção estatisticamente igual a se ele usar 0,9, que é inferior ao 0,5. E se ele for plantar numa densidade de 60 mil plantas, ó, tanto faz. Ele pode usar qualquer espaçamento que a altura de plantas é igual. Ok? Agora a gente vai interpretar o contrário, né? E se ele usar o espaçamento de 0,50 metros entre linhas? Se ele for usar esse espaçamento, qual densidade populacional ele deve adotar? Ele deve usar 45 mil plantas, ó, azinho, ou 55 mil plantas, ó, azinho. Com uma ressalva que, se ele usar 55 mil plantas, a altura vai ser igual às alturas obtidas com 50 ou com 60 mil plantas, que são bezinho, inferiores a 45 mil plantas. Se ele plantar no espaçamento de 0,70, né, ele deve usar 45 mil ou 50 mil plantas, porque ambas têm a letra Azinho aqui, vão proporcionar a altura de inserção da espiga superior. Mas, se ele plantar com 50 mil plantas, né, o resultado também é igual estatisticamente a se ele usar 55 mil, porque tem a letra B. Né? E 55 mil é inferior a 45 mil, certo? Porque aqui é B, aqui é A. E, por sua vez, se ele usar 55 mil, também iguala estatisticamente a se ele usar 60, que é C. Né? Então, nós temos aqui alturas, vamos dizer, intermediárias, superior e bem inferior. Tá? Agora, se ele plantar no espaçamento, semear no espaçamento de 0,9 metros entre linhas, ele pode usar qualquer densidade populacional, ó, azinho, 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 porque não há diferença estatística entre elas. Tá? Bom, assim nós finalizamos, pegamos a planilha, convertemos para o formato DBF, rodamos a análise no Sysvar. Nessa análise nós fizemos análise de variância, pedimos teste F para o efeito isolado do primeiro fator, espaçamentos, do segundo fator, densidades, e da interação com os desdobramentos. E depois que nós fizemos isso, nós interpretamos o arquivo de saída do Sysvar para poder elaborar essa tabela final, que é a tabela com o desdobramento, né, dessas interações, da interação, é a tabela que vai para o nosso trabalho científico, é a tabela que demonstra o resultado prático de campo com a análise estatística. Legal, pessoal? Finalizamos esse vídeo utilizando o software Sysvar para fazer a análise de uma variável que foi coletada no experimento em que nós utilizamos o arranjo fatorial, a combinação de dois fatores. Se você estiver gostando dos vídeos, se você estiver gostando dos materiais que a gente disponibiliza para vocês, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e sempre que a gente postar um vídeo novo, vocês serão avisados.